Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Caires Braga e nesse vídeo eu vou resolver algumas questões referentes a assuntos que caem no Enem. Se você está se preparando para essa prova, então essa aula é uma aula para você. A primeira questão, ela diz o seguinte: o uso de combustíveis causa grande impacto ambiental nas grandes cidades, pois há liberação de gases poluentes e de material particulado devido à combustão incompleta. Lembrando que a combustão incompleta, ela ocorre com formação de monóxido de carbono, que é o CO, ou então com a formação de fuligem, que é o carbono. Considerando apenas a composição dos combustíveis que causam esse impacto, tem-se a seguinte relação em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior impacto ambiental. Se aqui nós temos combustíveis que estão sofrendo combustão incompleta, todos eles vão estar produzindo monóxido de carbono ou fuligem, carbono. Como é que nós vamos prever qual é a ordem, qual é o combustível que causa menos e que causa mais impacto ao meio ambiente? Pela quantidade de carbonos na sua estrutura, na sua molécula. Aqui nós vamos ter etanol, gasolina e diesel. Nós sabemos que o etanol apresenta 2 carbonos, a gasolina ela vai ter uma variação de 6 até 10 átomos de carbono e o diesel ele já vai apresentar um número de carbono mais elevado. Então nós vamos ter na ordem crescente de impacto ambiental que esses combustíveis vão causar pela combustão incompleta, nós teremos etanol, depois nós vamos ter a gasolina e depois o diesel. Essa é a ordem crescente de impacto ambiental que eles podem causar no meio ambiente. Então, o nosso item correto vai ser a letra A. Nós vamos ter etanol causa um impacto menor que a gasolina e a gasolina causa um impacto menor que o diesel. Letra A letra correta. Já na próxima questão nós temos o seguinte: o Brasil atualmente vive uma grave crise hídrica. A obtenção de água potável a partir do processo de dessalinização da água do mar é uma possível saída para o problema. Algumas usinas de dessalinização da água do mar já estão em operação no Brasil. A primeira delas foi construída em Fernando de Noronha e as demais estão distribuídas em algumas cidades do Nordeste. Indique o processo de separação mais adequado para a dessalinização da água do mar. Bom, na água do mar nós temos sal, cloreto de sódio e outros sais também, mas principalmente cloreto de sódio, dissolvidos na água. Nós temos aí uma mistura onde há uma substância sólida, que é o sal, e uma substância líquida. Então, o processo adequado para obter a água pura, a água sem o sal, vai ser um processo chamado destilação. E aí nós temos 2 tipos de destilação, a destilação simples e a destilação fracionada. Obviamente vai ser destilação simples, porque aqui na questão nós não temos uma destilação fracionada. Mas só para que você fique ciente de que existem esses 2 tipos, como é que você vai diferenciar quando que eu vou utilizar a destilação simples e quando que eu vou utilizar a destilação fracionada? Em misturas homogêneas formadas por um sólido e um líquido, como é o caso do sal e da água do mar, nós vamos ter uma destilação simples. Quando nós tivermos uma mistura de vários gases, ou então uma mistura de 2 ou mais líquidos, nós vamos poder separá-los por uma destilação fracionada. Por isso, o item correto aqui na questão vai ser a letra B, destilação simples. Essa outra questão tem um assunto bastante interessante porque ela trata sobre as propriedades físicas das substâncias. E aqui eu quero deixar bem claro que essas propriedades físicas não devem ser decoradas, memorizadas. Existem tabelas que a gente consulta para saber qual é o ponto de fusão, o ponto de ebulição
e a solubilidade das substâncias. Mas quero fazer uma ressalva. Você não precisa saber desses valores de pontos de fusão e ebulição memorizados. No entanto, você precisa saber analisar como é que cresce ou como é que diminui o ponto de fusão e o ponto de ebulição de determinadas substâncias, que é o que essa questão aqui está abordando. Ela diz o seguinte: as lagartixas são capazes de andar, quase que não sai, né, gente? Lagartixas são capazes de andar pelo teto devido à formação do tipo de polo induzido formadas entre as substâncias presentes nas patas do animal e as do material do teto. Essas forças também são responsáveis pelas diferenças entre as temperaturas de ebulição dos compostos representados a seguir. Foram dados aqui 5 compostos, todos eles são hidrocarbonetos, porque apresentam somente carbono e hidrogênio, e nós temos cadeias carbônicas normais e temos também ramificadas. Apresentará maior temperatura de ebulição o composto. Como é que nós vamos determinar qual desses compostos apresenta o maior ponto de ebulição? Primeira informação: quanto maior a quantidade de carbonos, maior o ponto de fusão e maior o ponto de ebulição. Aqui na molécula 1 nós teremos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Na molécula 2, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Na molécula 3, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Na molécula 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. E na molécula 5, 1, 2 e 3. Ora, se nós temos aqui moléculas que apresentam números, quantidades de carbonos diferentes nas moléculas, nós vamos logo procurar qual é a molécula que apresenta o maior número de carbonos, que vai ser a molécula número 4. Então, a molécula número 4 tem o maior número de carbonos, então ela vai apresentar o maior ponto de ebulição. O item correto vai ser a letra D. Quero só ressaltar o seguinte: para as moléculas 1, 2 e 3, que apresentam a mesma quantidade de carbonos, você pode dizer assim: Caires, então, se a molécula 1, 2 e 3 apresentam a mesma quantidade de carbonos, elas vão apresentar o mesmo ponto de ebulição. E isso não é verdade. Existe um outro critério para determinar o crescimento ou a diminuição do ponto de fusão e ebulição, que é o fato da cadeia carbônica ser normal ou ramificada. À medida que o número de ramificações aumenta, diminui o ponto de fusão e diminui o ponto de ebulição. Então, entre as moléculas 1, 2 e 3, a molécula 3 seria aquela que apresentaria maior ponto de ebulição, porque é uma cadeia carbônica normal. Quanto menor a quantidade de radicais ou substituintes na molécula, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Essas foram as nossas questões de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa like, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.